Olá, tudo bem? Há 503 anos, por essa época do ano, o mundo religioso se encontrava agitado. Um homem chamado Lutero trazia ideias que mudariam todo o rumo da igreja atuante no mundo de até então. Desde a época dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos, os chamados pais da igreja, muita coisa havia mudado. Ao longo dos séculos, aquela pequena reunião de discípulos havia evoluído para uma grande instituição centralizada em um único homem, que detinha um poder absoluto, mesmo não tendo nenhum compromisso com os ideais cristãos genuínos, resumindo tudo a uma sede incontrolável por poder e dinheiro. A Bíblia era usada apenas como instrumento de manobra de multidões, sendo impedida de chegar ao público em geral, o que mantinha um povo na ignorância, vítima dos abusos dos homens do poder. Era a palavra do homem acima da palavra de Deus. Lutero não desejava criar uma nova igreja, apenas entendia que o perdão e a salvação não podiam ser comprados, sendo na verdade um presente de Deus aos homens. Até que um dia sobressalta aos seus olhos o texto de Romanos 1,17, onde Paulo diz que o justo viverá pela fé. Já era. Ele entendeu que não somos salvos pelas obras, pelas ofertas que damos, pelas palavras que proferimos, pela reverência que prestamos aos líderes ou pelo esforço que possamos fazer, mas pela fé. A Bíblia não é de domínio exclusivo dos líderes, nem pode ser usada para as relações de exploração, mas deve estar nas mãos do povo, sendo lida e vivida no dia a dia e não apenas na igreja. Grande foi o legado da reforma produzida por Lutero e pelos grupos da época. Mas o interessante é que anos depois dessa reforma surgiu a expressão igreja reformada sempre se reformando, dando a ideia de que a igreja não pode se conformar, devendo sempre estar em evolução, sempre guiada pelo Espírito Santo, avançando para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Eu fico triste em ver que pouco sabemos da nossa própria história enquanto protestantes, tanto em termos de conhecimento dos fatos, como em termos teológicos, ou seja, o que mudou na vida diária, na prática, na vivência dos cristãos depois da reforma que completa agora 503 anos. Há um texto no livro de Atos que me chama muita atenção e eu quero ler aqui com você. Porque Paulo e sua equipe missionária tinham chegado em Tessalônica e logo são notados na cidade por conta de sua pregação diferenciada. Deus estava ordenando aos homens que se arrependessem de seus pecados e se voltassem para Ele, não sendo mais a religião judaica o padrão para se chegar ao eterno. Agora era a fé em Jesus que definiria o que significava ser salvo. Olha só o que essa mensagem produziu naquela época. Atos 17,6, a parte B do versículo diz assim: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo chegaram aqui. Essas foram as palavras dos opositores ao definir quem eram aqueles pregadores e sua mensagem. Os discípulos foram chamados de agitadores. Sabe por quê? Porque estavam vivendo e pregando um novo estilo de relacionamento com Deus, onde Jesus era o mediador e não mais a lei de Moisés. Não era mais o sacrifício pessoal que ligava uma pessoa a Deus, mas somente Jesus, o único. Essa mensagem destoava da forma de religião vigente. O justo viverá pela fé. Esses são conceitos muito bonitos, mas difíceis de serem vividos com uma mentalidade obscurecida pela falta de conhecimento das Escrituras. Na prática, muitos de nós negamos todas as conquistas da Reforma Protestante. Por exemplo, os mediadores continuam tendo mais espaço do que deveriam em nossas vidas e em nossas reuniões. Gostamos de depender das revelações dos chamados homens de Deus, ao invés de nos dedicarmos a estudar as Escrituras. Nenhum líder eclesiástico tem caminho VIP até Deus. Só há um mediador e é Jesus Cristo. Incrível, por exemplo, como ainda temos a ideia de que há algo que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Daí, vivemos nossos dias angustiados, sempre achando que estamos em dívida com Deus porque não lemos a Bíblia, porque não oramos, porque não jejuamos ou algo do tipo. Não que isso não seja correto, muito pelo contrário. São essas disciplinas espirituais que nos mantêm sãos em um mundo doente. Mas com certeza isso não pode comprar o favor de Deus, porque o justo viverá pela fé. Não são nossas obras que nos justificam, mas é por pura graça de Deus que podemos nos achegar a Ele. Como em Atos 17, nós somos chamados para alvoroçar o mundo com o nosso estilo de vida, onde Deus e a sua palavra são o centro de tudo. É impossível vivermos o verdadeiro evangelho e a vida continuar a mesma. Como Lutero, somos chamados para lutar
lutar para que a Bíblia esteja acima de nossas opiniões pessoais e acima dos interesses humanos, de controlar pessoas pelo medo, pela culpa ou pela ganância. Não estamos mais em guerra contra Deus. Não estamos em uma brincadeira de esconde-esconde com o Senhor. Ele já nos deu sua palavra e é por ela que devemos guiar o nosso viver. Que o Senhor nos faça crescer em nossa vida com Ele, que em nossos corações nasça um amor sem medidas pela palavra que foi deixada para nós como uma carta de amor, que deve ser guardada com carinho, que deve ser lida repetidas vezes e apreciada com entendimento e compaixão. Que Deus continue nos guiando. Até a próxima.